Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OnTV. Eu sou a Lely Marques. E eu sou Roger Santos. Estamos aqui em mais uma edição, compartilhando histórias empreendedoras, histórias de superação. Hoje vamos ter uma história incrível de uma pessoa, um profissional, que vai compartilhar com a gente, vai nos ensinar muito, tanto da sua vida pessoal quanto profissional. Mas você vai saber quem é depois da vinheta. 1, 2, 3, 4. E hoje recebemos aqui nosso amigo, nosso parceiro, e que hoje vai dar uma aula para nós e para todo mundo que está aí. Renato Pereira, bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Seja bem-vindo ao Obrigado. OnCast. O nosso amigo e fundador, CEO da Singulis, uma hold que vocês vão ficar sabendo muito a respeito dela. Bem-vindo, Renato. Obrigado aí pelo convite. Estamos juntos. Tamo junto, que beleza. Renato, a gente sempre pergunta, de que lugar do Brasil você é? Eu sou da melhor cidade que existe no Brasil. E agora? Não sabia que, eu não número sabia que tu era gaúcho. Sou de Jundiaí. Jundiaí. Estado de São Jundiaí, São Paulo. paulista. Legal. Paulista, terra da uva e do trabalho. Terra da uva? É. Opa. Nasceu lá e de lá veio pra cá. Nasci lá e De lá girou o Brasil todo? Não. fiquei poucos meses, aí, pouco tempo fora de lá antes de vir para cá, mas lá é minha terra natal, família. Bacana. E É a cidade do coração. mantemos escritórios lá até hoje. Legal. Estamos lá, Jundiaí. E você começou a empreender cedo, Renato? Como que é a tua história no trabalho, empreendedora? Conte-nos tudo, não esconda nada. Rapaz, ela Família, a gente quer saber de tudo, tá? Família, como foi aí tua infância em Jundiaí, enfim, e crescimento aí. A história começou muito cedo. Eu sou de uma família bastante pobre, por gerações aí, vem de uma certa limitação financeira. E quando nasci em Jundiaí, e logo ainda muito pequeno, fomos morar num bairro que estava iniciando aquela situação sem água, sem luz, sem asfalto, as casas sem terminar. E numa situação de pobreza, minha avó morava no mesmo terreno, no mesmo quintal. E eu passava o velhinho vendendo algodão doce na rua, e toda criança quer. Nós não tínhamos dinheiro, meu pai na época não estava bem de saúde, afastado. E o que a gente fazia? Criança, eu sabia que todos os meses minha avó e meu avô pegavam o ônibus e ia para a cidade, né? Você falava para a cidade. cidade, ao pra centro. cidade. Porque para nós era quase uma área rural. Ia para a cidade para poder receber o pagamento e voltava com dinheiro. E para nós aquilo era ser rico, né? Ele tinha dinheiro, meu. E íamos pedir dinheiro para minha avó. 3 moleques, os netos morando ali, imagina. E minha avó, muito sábia, pegou um saquinho de arroz e colocou chuchu dentro desse saquinho e falou, olha, você vai para os vizinhos vender e você volta aqui com dinheiro e aí eu vou te dar uma parte desse dinheiro. Eu não conhecia dinheiro e eu tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos. 5 anos. Olha que lição já, bem 5 novo. anos de idade. Só que lembrando que eu morava num local onde não tinha asfalto, não tinha nada, e as casas era quase uma área rural, ou seja, todo mundo tinha chuchu em casa. Chuchu dando a cerca. Quem tinha uma cerca tinha chuchu, né? Tinha chuchu. Mas eu saía batendo porta por porta, não desanimava, e as pessoas acho que achavam bonitinho, né? Vendo uma criança já oferecendo chuchu, e compravam. Tá? E assim eu voltava todo feliz, minha avó colocava mais, eu fazia mais, aí daqui a pouco ninguém queria comprar mais o chuchu, minha avó punha couve e almirão, e na época do calor, vó, eu preciso, e eu fui pegando gosto por aquilo, porque eu passei a ter o meu dinheiro, ainda sem nem conhecer quantidade era volume de dinheiro, não era, eu não sabia. Não era valor, Pra né? mim, se eu me desse 10 nota de 1, era muito mais do que uma nota de 10, porque entendeu? Eu não sabia ainda. E aí, na época do calor, ela fazia aquele famoso geladinho, né? Geladinho, Chup-chup. chup-chup. Botava assim numa Tupperware que era um tipo de um copão redondo assim, não era nem caixa de isopor, nada. Não tinha. E eu abraçava aquilo e saía correndo em todas as casas. Antes que derretesse. E as pessoas compravam. Era centavos, muito baratinho, voltava aquele monte de moeda, entregava lá, minha avó contava, tá certo, punha mais, e saía eu. Então, eu saía da escola, aí o tempo foi se passando, até que eu comecei a estudar,
E eu saía da escola, vinha correndo para casa, não via a hora de chegar em casa para almoçar para poder sair, fazer dinheiro. Eu queria dinheiro. E naquela época, erroneamente, pela nossa cultura, que nós falamos ganhar dinheiro, eu já falava que eu queria fazer dinheiro. Tá? Olha, Eu Make money. E não é depois, ganhar, é fazer. mas no futuro eu fui conhecer que eu estava certo desde aquela época. Assim o tempo foi passando. E eu comecei a ser reconhecido como o menino que vende tudo. Tá? E eu não tinha vergonha. Tá? Apesar de ser muito tímido, ter uma timidez extrema, na hora que era para sair, para poder fazer dinheiro, eu não tinha problema. Até que um dia eu fui cortar meu cabelo na casa de um senhor que ia na casa dele, não era salão, nada. A esposa dele, a dona Nina, ela vendia Avon. E ela tinha um problema na perna, de doença, perna bastante inchada, ela não podia andar. E ela falou: "É você que é o menino que vende tudo?" Eu falei: "Não, não vendo tudo, né?" Mas ela falou: "Eu vendo Avon e eu não posso sair. Se você quiser vender, eu ganho 30% e eu vou te dar 20. E eu ganho um pouquinho e você vai vender. O que você acha?" Eu falei: "Eu quero." Ela me deu a, A a revistinha da Avon. e falou: "Olha, você vai e escreve em cima do produto, ela, tipo, é muita gente da igreja, né? Irmã Maria, Legal. fulana, uma Eu pé. já vendi Mesmo, Avon na era assim, infância. né? Avon. Eu já vendi Avon na Botava infância na também, figurinha, né? Na própria adorava. figurinha ali, Aham, você ia anotando, né? sim, muito Então, eu legal. me lembro que o perfume Toque de Amor não tinha nem aonde escrever, de tanta De tanto gente pedido. de pedido que tinha. Não tinha um... Olha o nível do nosso CRM da época. Aí você começou a gostar Boa, mais, boa, né? boa. Já tinha um catálogo Tinha um já catálogo. Bom, de Gostei. produtos. CRM da época, essa é boa. e eu comecei a vender tanto que vocês devem lembrar do famoso Opala da época, né? Que Sim. meu pai tinha um Opala. E quando chegava de cada 15 dias chegava a minha campanha, que eles falavam, né, que era as mercadorias. Meu pai ia buscar, as caixas não cabiam no porta-mala do Opala. Uau. Meu porta-mala do Opala É grande? é enorme, Sim. enorme, e não cabia. Tá, aí eu chegava em casa, colocava todo assim num canto num quarto, tudo no chão, aquele monte, separava, aí vinha um monte de sacolinha, e eu ia lá e ficava, carneiro, olhava, Irmã Maria, um toque de amor, um batom, e punha na sacolinha, escrevia, ia separando, e pegava a bicicletinha todo dia entregando, entregando e recebendo, entregando e recebendo. E Já entrou nessa dinâmica bem cedo, não né? entregava para ninguém que não pagasse na hora da entrega. Fiado não gostava, porque senão eu tinha que pagar para lá. Mas aí uma parte interessante foi quando eu comecei. Bom, eu tinha 9 anos de idade nessa época. E eu não sabia ainda fazer conta de porcentagem. Eu não tinha aprendido. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei assim: "Mãe, a irmã Nina me ofereceu que eu ganho 20% para poder vender. Como que faz essa conta?" E minha mãe falou só assim: "Ó, é muito fácil. A cada 100 cruzeiros, que na época era cruzeiro, né? Cruzeiros. A cada 100 cruzeiros que você vender, você ganha 20. Por isso que é 20%. A cada 100 você ganha 20. Então, eu saí com aquilo na cabeça. Eu não sabia fazer conta diferente disso. Eu sabia que eu saía vendendo, eu falava: "Preciso ganhar 20", mas não deu 100 ainda. Deu 100, opa, ganhei 20. Agora eu preciso ganhar mais 20, mas não deu Fazia a 100. meta do 100 A pelo minha meta menos. era, eu virei Era de 100 em múltiplos 100. de 100 porque eu só sabia fazer conta de 100 em De 100. 100. Olha só que interessante. Era por cento. Por 100. Foi assim a minha primeira. E aí, então eu ficava. Todos meus pedidos eram sempre múltiplos de 100 porque eu ficava correndo para poder entregar aquilo, para poder fazer. Achava que se vendesse 99 não ia ganhar a Eu comissão. não ia ganhar, eu não entendia, eu não sabia fazer. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo a fazer a conta e tal, e aí mudou. Mas assim foi. E ali, um dia, cheguei na casa da dona Nina. Não, eu estava em casa, ela ligou na casa de um vizinho, pedindo para que eu descesse lá na casa dela. Eu morava na parte alta do bairro, fui lá, chegou lá, tinha um monte de homens engravatados lá. E o que foi? E o senhor, ela falou: "Olha." Aí eles começaram a explicar. A dona Nina ganhou o prêmio da melhor vendedora do estado de São Paulo, ou da região, eu não lembro o detalhe. E como ela não pôde ir à festa receber o prêmio, nós viemos aqui trazê-la para ela. Só que chegou aqui, ela falou: "Olha, tudo muito bem, eu agradeço, mas esse prêmio não é para mim, porque não sou eu que vendo. Eu tenho um menino Nossa, assim, que assim." legal. Ela foi muito honesta e me chamaram. E ali me parabenizaram.
Eu, moleque, de bermuda, camisetinha rasgada, aquela Que idade tu já tinha nessa época? 9 anos. 9 para 10 anos. E aí me deram lá uns. Como não estava preparado o prêmio, deram lá uns perfumes, umas coisas, que eu saí dali vendendo na próxima esquina, já vendi. Perdi o dinheiro. Então, com 9 para 10 anos, eu já. Nessa época eu comecei a ganhar já dinheiro, eu já ajudava em casa. Meu pai ganhava um salário mínimo, doente, afastado, e eu já ajudava em casa nas despesas de casa. Tá? E assim foi de 9 para 10, e as coisas foram lá com 12 anos de idade, eu já tive registro em carteira. 12 para 13 anos eu tenho meu primeiro registro em carteira. Porém, nunca parei de vender. Em momento algum da minha vida, eu sempre estava vendendo algo. Estava vendendo perfume, depois estava vendendo bicicleta e peça de carro, eu sempre, e roupa, e terno, enfim, eu sempre estava vendendo alguma coisa. Sempre. Eu ganhei um dinheiro extra, encontrando oportunidades, eu olhava e falava, puxa, que o pessoal está precisando disso, não sabe onde tem. Eu vou encontrar. Eu encontrava, ia lá e vendia. Então você é nessa venda assim de comissionamento, né? Nessa época, sim. Chegou a trabalhar no mercado de trabalho, como funcionário de algum... Sim, aí eu fui com 12 anos, eu fui guardinha, né? Office boy. Com 13, 14 anos eu entrei no Senai e decidi, na época, fazer Senai era o orgulho dos pais e a certeza de você ter um trabalho futuro garantido, digamos assim. Eu entrei e me formei em elétrica, como eletricista de manutenção. Gostei demais da área e ali cresci e rapidamente já fui trabalhar numa empresa como eletricista, mas fiquei pouco tempo, eu já saí dali e fui, meu pai tinha uma serralheria pequenininha e eu fui trabalhar com ele fazendo o quê? Procurando clientes. Olha só. Tá, eu que já estruturava para buscar os clientes e vender e fazer orçamento, já queria aprender a fazer tudo, a serralheria, mas estava sempre conectado com orçamento. Uma parte de cliente, né? De cliente. Eu queria fazer crescer e sair do residencial. E assim foi. Nesse meio de tempo ainda trabalhei vendendo volante de carro, vendendo uma série de coisas que me vinha. Eu pegava, tentava vender, via que era bom, não era ruim. Então fui evoluindo aí. Até que me casei e trabalhei em grandes empresas ainda como eletricista e entrei numa grande multinacional como técnico em eletrônica, que eu acabei progredindo na profissão, me formei. E lá quando eu entrei nessa empresa, a primeira coisa que eu fui querer saber é quanto ganha um vendedor aqui. e, dentro dessa empresa, com 2 anos, eu fui promovido a vendedor. E lá foi onde foi a minha escola de verdade, na parte de comercial e quanto isso é importante para uma empresa e o valor que deve ser dado, como estruturar e aonde é que você tem que ter as melhores pessoas da empresa. É uma empresa sueca. Comecei ali atendendo pequenos clientes, fui crescendo. Chegou um ponto de eu estar atendendo somente... bom, primeiro entrei como técnico, aí quis saber como vendedor, me deram uma oportunidade para pequenos clientes, fui crescendo. Chegou uma época que eu atendia só grandes grupos no Brasil, todas as montadoras, Volkswagen, GM, Embraer, Nestlé, vendendo soluções de automação para produção, para a linha de produção. Já é um trabalho bastante técnico. E, e aí fiquei nessa empresa, entrei como técnico e saí de lá como diretor. Assumi, fui crescendo, vendedor, gerente de vendas, fui assumindo e fui crescendo dentro dessa empresa. E lá para mim foi uma grande escola e hoje a minha grande base que eu tenho, de tudo que eu tenho hoje, eu aprendi dentro dessa empresa. Tá? E Isso tudo em Jundiaí. eu morando em Jundiaí, a empresa em São Paulo. Aí, em 2010 para 2011, eu saí dessa empresa e decidi tocar minha carreira solo. E aí resolvi, então, trabalhar com vendas de produtos direto da China, importar da China e vender. Ou melhor, vender primeiro, ir lá e comprar e entregar. Tá? Aí já foi um passo bastante Mais grande, audacioso, né? muito audacioso, e já nasci grande. Eu já nasci trazendo dezenas e dezenas de containers, e nisso acabei ganhando o título
em 2017 do brasileiro que mais tinha ido à China. Em 2017 eu tinha ido 68 vezes. Mais que uma, se for contar, Mais do que alguns pilotos de avião que faziam. mais que uma vez por semana, né? Sim. Não, tava indo uma vez por mês, uma vez, 2 vezes por mês. Tá, tava Mas indo às vezes com mais frequência. com mais frequência, estava indo direto para a China. Tá. E ali conheci vários segmentos de diversas empresas que começaram pequeno e cresceu, os que deram certo, as que não deram certo. E como eu estava envolvido no produto, tempo, preço, produto, impostos, aquilo foi para mim uma grande universidade. Aprendi muito sobre comércio do Brasil, economia, o que influenciava o valor do dólar subir, dólar descer, dólar baixar, o que vende mais, vende menos, porque se estava dentro de um comércio muito sensível a qualquer variação do mundo, Sim. não só do Sim. Brasil. E eu fiquei nesse segmento por alguns anos, tá? E ali fui crescendo bastante, ganhei bastante dinheiro, muita experiência, até que 2017 eu decidi parar por conta de algumas exigências ilegais aí para você ser um bem-sucedido nessa área quando se trata de porto. E eu não queria participar disso e decidi sair do meio justamente por questão de princípio. Eu não vou fazer parte disso e se eu não fizesse parte, eu não conseguiria crescer, mas não dava. De jogar para fora, digamos assim. O sistema iria. O sistema te faz você fazer coisas que Ou vai contra os teus valores ou se sujeita, tipo assim. e eu não queria corromper. E eu decidi, por questões de princípio, decidi parar. E foi nessa parada que eu fiquei por um período vivendo só de compra e venda de ações. Aí eu fui fazer a mesma coisa, comprando e vendendo, mas no mercado financeiro. Financeiro. Compra dólar, vende então, mas aí já um sistema, uma venda já totalmente diferenciada, online, um negócio Já entrou para já outro. estava totalmente. Que eu também isso tudo durante o trabalho eu já fazia isso e fui aprendendo cada vez mais. Mas eu já fui mais para esse online. E nesse período acabei sendo chamado para ajudar uma empresa da Eslovênia para fazer um trabalho no Brasil. Convidaram para mudar para Natal, Rio Grande do Norte. Eu fui e comecei a viver um período da minha vida muito bom. Até que em 2018 eu tive a infelicidade aí de perder a minha filha, falecer. Lá em Natal, perdi a minha filha com 22 anos. 22 anos. Uau. 22 anos. Nossa. Isso me desestabilizou inteiro, muito. E o Brasil ficou cinza, nada mais tinha sentido. Ela deixou 2 bebezinhos, um de 3 meses, um de 3 anos. E aí não tinha mais sentido a vida. Acabou tudo aquele. Foi uma situação. E dentro de pouco tempo, o que eu tinha juntado, eu perdi. Comecei a cometer diversos. Uma das regras que para você estar no mercado financeiro é não faça nenhum tipo de operação se você não estiver bem consigo Emocionalmente. mesmo. Emocionalmente. Dentro dos cursos ensina, se você tiver uma briga com a sua esposa em casa, não opere esse dia. Não vá. Tá? Você pode achar que você está bem, você não está, você vai perder. A chance de você perder é muito grande. Eu já estava muito mal. E eu não desrespeitei tudo e quando eu comecei a perder, eu tentei fazer o que não podia fazer de maneira alguma. É uma outra regra que é um dos pecados capitais. Enquanto você está perdendo, nunca tente recuperar. Pare. Para, refresca, espera e volta não querendo recuperar aquilo que você perdeu. Sim. Bom, cometi todos os erros e perdi tudo. Todo o meu capital. Zerei ele. Nessa situação, decidimos então vir para os Estados Unidos. Era um sonho da minha filha, criar os filhos aqui. E eu cheguei aqui em 7 pessoas, com $3.700 no bolso e mais nada. Sem dinheiro, sem dominar o idioma da maneira que deveria. Falava, mas não da forma que deveria.
e sem conhecer nem sem Que nada. ano é? Que ano? 2018. 18. Tudo que você tinha era experiência de vida que você adquiriu no Brasil, Eu profissional, no e um caso. sonho muito grande. Tá? Que eu acredito que, quando me pergunta qual é o segredo de tudo, eu falo, é sonhar. Quando você sonha, ninguém te impede. E, infelizmente, nós brasileiros, por conta da cultura, religião e mais algumas situações de dificuldades do país, a nossa parte no cérebro que é responsável pelo sonho parece que secou, ela não funciona mais, está ali inabilitada. É, Você não existe sonha. uma desesperança. A pessoa acredita que ela não vai alcançar, então ela não quer nem sonhar grande, porque ela pensa, não vou conseguir chegar lá. E todas as vezes que você faz qualquer tipo de planejamento, ou que você sonha baseado na tua realidade, tá? Nós estamos no mês de janeiro e eu faço um planejamento para dezembro baseado no que eu sou hoje. Isso é escassez. Anota aí, gente. Anota aí. Escassez nada mais é do que você sonhar ou planejar baseado na tua realidade, sem acrescentar nada, nenhum conhecimento, nenhum desenvolvimento, nenhuma parceria, nada mais. Todas as vezes que você fizer isso, é um pensamento escasso. Tá? É um planejamento de escassez. A escassez é quando você planeja algo que você não evolui, você não cresce, porque eu estou planejando Dentro do que você que eu já tem, da sou, tua realidade. do que eu já sou. E se teve uma coisa que eu nunca tive, foi a escassez. Eu sempre sonhei muito, mas sonhei muito. E eu sempre falava, desde criança eu usava essa frase, mire na lua, né? Mire na lua, porque se você errar, você acerta as estrelas. Então, ou seja, pense grande. Não custa nada sonhar grande. Então, Trabalho é o mesmo, né? trabalho é o mesmo. E eu sempre sonhei, mas muito grande. Sempre sonhei grande. E isso você é tido como louco, tá? Por todos que estão à sua volta. Tá? E, inclusive família, os próximos, dentro da tua casa. Aonde houver É um os que sonho, mais desacreditam, são os próximos. aonde, Porque eles também têm a mesma realidade, né? É, exato. aonde houver um sonhador, você pode, se ele não for chamado de louco, o sonho dele não é o suficiente para o sucesso. Tá? Ele só. O dia que você tiver uns 2 ou 3 olhando para você e dizendo assim, esse é louco, não, eu fico feliz da vida. Tá no caminho. Eu estou no caminho. Porque se eu Ó o não, corte aí, ó o corte. se não Tá for certo. reconhecido como louco, teu sonho é pequeno. É. Não dá. Você está igual a todos. Uhum. Igual a todos significa você está na média, tá? E eu uso uma brincadeirinha que eu não quero estar na média nunca, porque média e média tá muito próximo. Gostei dessa. Tá muito próximo. Então eu sempre pensei diferente. E a ponto de receber ligação dos pais e tentando me acalmar, de família recomendar que eu deveria passar por psicólogo, por psiquiatra, porque o sonho faz você visualizar. E eu alinho, inclusive, eu faço um link com o sonho com fé. Sonhar e fé, para mim, está na Mesma mesma frequência. definição. Porque pela Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, ou seja, eu tenho certeza do que eu estou esperando, né? O firme fundamento das coisas que se espera é a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu tenho certeza de que ela existe, eu não estou vendo, mas na minha mente eu visualizo ela. E eu tenho certeza de que aquilo vai acontecer. Tá, isso é a definição de fé. E o sonho é a mesma coisa. Sim. Tá, não tem diferença. Sonhar, quando você sonha, você visualiza. Você sente cheiro, você ouve barulho, você consegue. E você visualizar o que não existe, ouvir barulho que ninguém ouve, sentir cheiro de que ninguém não tem, o teu coração acelerar quando você lembra daquilo e te fazer você ter atitudes que ninguém tem, isso é igual loucura. Tá? É loucura. Tanto é que a única diferença de um louco que está no hospício
e uma pessoa bem-sucedida, sabe qual é? Um dos dois teve resultado. Se você teve resultado, você sai de louco e vira gênio, é honrado, é reconhecido pelo resultado. Se você, porventura, errar no meio do caminho e não ter o resultado, você é um louco. Simplesmente é um louco. Tá? E pronto. E é exatamente esse caminho. Então você pega lá Elon Musk tentando fazer O foguete da ré. da ré. Caso ele não... Ele foi tido, né, falando, todo mundo, Todos esse cara é louco, é esse cara é louco, louco. não tem como. Os grandes astronautas do passado disseram, ele é louco, não dá. Ele é louco. Se ele não tivesse conseguido fazer, ele seria o quê? Louco. É, verdade. Como ele deu certo, ele virou Gênio. herói. Virou Olha gênio. Herói. só. Um dos homens mais ricos do mundo. E agora, o que está acontecendo? A China já está fazendo o foguete dando ré. Sempre tem que ter o primeiro, né? Fez o primeiro. Então, e eu sempre fui tido pela família como louco e por algumas vezes fui aconselhado a alguém me tratar. Recebi inúmeras ligações de pessoas me aconselhando. Por algumas vezes recebi ligações de pessoas me aconselhando para poder ver se diminuía a minha loucura. Isso já aqui nos Estados Unidos, chegando com $3.700 no bolso, sem falar o idioma correto, da maneira que deveria, sem conhecer ninguém, mas com um sonho muito grande. Tá. E todas as vezes... Essa última chamada de louco foi quando tu resolveu vir embora pra cá com a família toda? Não, de louco eu fui a vida toda. A maior loucura foi ter vindo Largar pra cá. tudo e... Não, sair do Brasil e vir para cá com todo mundo, inclusive 2 bebês sem mãe e o genro, e trazer todo mundo, todos diziam que eu era louco. Eu não tive ninguém que falou, Renato, você é corajoso. Falar, não, Renato, você sabe que é uma loucura que você está fazendo. Tá. Só que eu tenho uma teoria para isso, que diz o seguinte, o nosso cérebro ele funciona por imagens, né? Tudo em nossa memória é imagens. Se eu te perguntar para você, você lembra do teu primeiro dia de escola, na primeira série? Vai vir uma imagem sua chegando na escola com a sua mãe. Se eu perguntar para você, você lembra sobre onde você estava o dia que você recebeu a notícia da morte do Ayrton Senna? Possivelmente você vai lembrar de vai vir uma imagem aonde você estava. Sim. Não é assim? Estávamos assistindo. Nossa, o Ayrton Senna. Tá. Bom, então a nossa mente, ela trabalha por imagem, tá? Os nossos sonhos, ele vem para nós e nós o temos por imagem. Quando você fala de um sonho, vai vir uma imagem de um local, de uma casa, de um carro, você vai sempre, a nossa memória funciona por arquivos de imagens, tá? Bom, quando nós temos qualquer dificuldade na vida, essa dificuldade também ela é processada no nosso cérebro também por imagem. Imagem. Como se fosse imagem. Então, eu tenho um exemplo no teu celular aqui, só para fazer Então, eu imagino o seguinte. Imagina que isso daqui é o teu sonho e aqui está o problema seu. Então, se o teu sonho estiver aqui e o teu problema aqui, você está vendo o problema, concorda? Esse aqui é o teu sonho, esse é o teu problema. Então, como trabalha por imagem, a imagem do teu sonho não sobrepõe a imagem do teu problema. Portanto, quando você olhar para cá, você vê o quê? O problema. O problema. Agora, se o teu sonho for um pouquinho maior do que o teu problema, cadê o teu problema? Some. Ele some. E ninguém te para. Então, eu tenho essa analogia de Legal. que se o teu sonho for um pouquinho maior do que o teu problema, você não vê ele. Fantástico. Tá? Você só vê o sonho. E o sonho é oxigênio para as tuas ações, para as suas atitudes, para o planejamento. E aí ninguém te para. Ninguém para. Então, na cabeça de um louco, o que ele enxerga é maior do que a dificuldade, Vai ser enfrentado. problemas. E ele faz. Por exemplo, na cabeça daquele menino que entrou dentro da leoa lá agora recentemente, vocês ficaram sabendo no Brasil do menino que foi num zoológico, subiu numa árvore e desceu dentro da jaula da leoa. Da jaula da leoa. Ele tinha um problema psicológico. Sim, eu não vi. Eu vi. Nossa. E ele desceu e a jaula, e é lógico, a leoa o devorou. Mas na cabeça dele,
o sonho que ele tinha de ser domador de leão era maior do que O medo. a ferocidade da leoa. E ele não enxergava a dificuldade que ele ia ter de conduzi-la a ela e conversar com ela. Ele até tentou, mas ela não entendeu. Eles não estavam falando a mesma língua. Nossa, falaram. não vi esse caso. E matou o menino. Um menino no 21 anos, 20 e poucos anos. Foram, mas com problema mental. Então, como funciona a cabeça de um louco? Ele visualiza algo que é maior do que a dificuldade. Como funciona uma cabeça de uma pessoa que diz estar envolvida pela fé? A mesma coisa. Sim. Ele tem... Eu estou com câncer em fase terminal e o médico acabou de falar para mim, olha, você tem 3 dias de vida. A pessoa que está envolvida pela fé, na cabeça dele, a fé dele é maior, falando, esse médico errou, não pode, eu vou viver sim, tá certo? Porque ele enxerga e sobrepõe a imagem que ele tem da cura, sobrepõe aquela imagem que ele recebeu do médico dizendo que ele iria falecer. E é muito interessante o que você falou sobre sonhos, sobre fé. Hoje, com a tecnologia quântica, a física quântica consegue Explica tudo isso. explicar de forma científica e tecnológica o que acontece no nosso organismo quando a gente consegue dominar isso, né? E eu não ia nem entrar nesse detalhe, porque eu sei que é bastante complexo, mas hoje eu sou um dos grandes estudiosos aí dessa teoria e Que bom. da física quântica e de Fantástico. todo o entendimento novos entendimentos da psicologia moderna. Eu leio muito sobre isso, estudo sobre isso e vejo sobre isso todos os dias. Tá? Então eu consigo... As cortinas começam a se abrir. Eu consegui embasar muito daquelas atitudes que eu tinha no passado simplesmente por instinto. E hoje eu consigo fazer de forma intencional. Através bom. de meditação, hoje eu consigo induzir a coisas que no passado eu tinha de forma Sim. orgânica. Sim. A gente vê que em muitos eventos, muitas mentorias, muitos palestrantes, né? Existem técnicas diversas para isso. E são técnicas simples, se você for parar para pensar, né? No nosso ponto de vista. E as pessoas falam, eu não vou fazer um quadro dos sonhos, da visão. Eu não consigo ficar nem um minuto em silêncio meditando, que dirá 3 para cocriar minha realidade, para materializar, para imaginar, não sei o quê. Então, as pessoas acham que isso é uma coisa muito superficial, muito que não tem valor. As pessoas não fazem ideia do poder que existe na nossa mente. Na mente consciente e subconsciente também, né? Podemos montar um podcast aí de umas 4 horas só para a gente falar sobre Só isso. falar sobre isso. Porque esse Você está experienciando isso. Sim, eu Está experiencio. vivendo isso. Eu vivo e eu tenho a teoria, a prática, a teoria e o resultado. Na verdade, você já vive isso há muito tempo, Renato, muito mas tempo. agora Agora você tem o entende, conhecimento. Eu vivo na época que não existia a teoria ainda, depois eu conheci a teoria que embasava tudo aquilo que eu vivia já na prática e eu não sabia. E hoje eu vivo a teoria mais a prática e estou ainda potencializando os meus resultados. com esse entendimento. Tá? Que legal. O mundo Muito das bom. frequências e para que serve, aí vai longe. Tudo Eu acho influencia. que vocês dois vão ter muita Tudo coisa faz para sentido. Eu falar também pós estudo há podcast. anos já sobre. Tá. Então, sou um adepto aí dos grandes cientistas do ramo. Em cada momento eu sigo algum deles. No momento, eu estou muito ligado ao Joe Dispenza, um grande médico americano. E é um fundador, precursor, né, precursor disso, estudioso, cientista, que pega tudo aquilo que as pessoas tinham por cultura, talvez, ou por até mesmo holístico, e ele tenta buscar a ciência em cima daquilo para ver se a ciência, aos olhos da ciência, como funciona. Sim. Tá. Inclusive, devo participar ainda agora nos próximos meses de um evento com ele, pessoal, quero me aproximar dele. Muito bom. E do meu planejamento desse ano, tá, de eu, se possível, virar amigo dele. Já é. Na minha cabeça, sim. Eu gosto muito gosto muito de uma cena que tem num filme que chama Guerra das Correntes. É quando existiu a briga aí, um certo conflito entre o Tesla. Isso eu não conheço. Tesla, Guerra das Correntes. Guerra das Correntes. E o inventor da lâmpada, O Edison. Edison. Thomas Edison. Thomas Edison.
Então, Thomas Edison desenvolveu a corrente, os dois desenvolveram a energia elétrica de alguma maneira. Um fez a corrente contínua, E o outro corrente e alternada. outra corrente alternada. E quando as duas saíram, começou a ter brigas muito grandes, porque diziam que a corrente contínua era mortal, matava, a outra era mais segura. E houve uma grande briga aí entre quem ia iluminar as cidades ou não. Bom, e o filme fala desde quando descobriram e essa guerra que houve, tanto é o nome do filme, a Guerra das Guerra das Correntes. Correntes. Agora não vou esquecer. Da corrente contínua. Do Nikola Nikola Tesla Tesla. e o E Thomas e o Edison. Thomas Edison. Meu, é fantástico esse filme. É muito antigo, mas muito interessante. E até que isso vai para a corte. E nenhum dos projetos, ou na corte, sentado inúmeros especialistas do mundo que ninguém era na época, porque não existia, Não existia? Tesla fazia uma explicação de uma das invenções dele, de um motor, de um sistema que ia estar rodando, tá, e o Tesla começou a explicar. E ele explicou todos os testes, como funcionava, como que era o princípio, a segurança que foi feito e tal. Quando ele terminou de explicar com muito detalhe da forma que tinha sido feita, não deu certo, aí ele fez assim, fez assim, fez assim, fez assim, fez assim. Uma das pessoas levanta lá e disse, Sr. Tesla, esse projeto já foi testado? Ele falou, sim. Só que todos sabiam que era um dinheiro muito grande para fazer aquilo. E aí um olhou para o outro, tipo, não tem como ter sido testado. Aonde foram feitos esses testes? Ele falou, em minha cabeça. Sobre isso, né? E ele acreditava, né? Em minha cabeça. E funcionou. Pô, é muito top. Então, Vou ter que procurar esse filme. É Ele antigo? acreditava antigo, muito nas é antigo. capacidades Guerra das dele. Correntes. Tem Mas duas deve- pessoas que eu sou muito fã, né? Que são dois loucos. Um é o Nikola Tesla e o outro é o Neville Goddard, que estuda a metafísica da Bíblia e vai nessa linguagem muito bacana. Neville Goddard também é uma leitura boa. Esse eu não Fica a conheço. dica. Bom, então eu cheguei aqui com um sonho maior do que as dificuldades. E tanto é que eu ligava para as famílias, alguém da minha família me ligava, Renato, como que tá aí? Eu falei, tá maravilhoso. Aqui tá acontecendo, vai ter isso, tá. Quando eu desligava o telefone, alguém da minha família ia pro fundo da casa e ligava de volta e dizia, é tudo mentira do Renato. Não tem nada disso, não vive nada disso. Estamos com a energia cortada há uma semana, não tem comida, não tem isso. Só que eu não vi aquilo. Eu não via nada daquilo. Eu sabia, eu estava passando por aquilo, sem energia na casa, querendo cortar, com toda dificuldade, mas eu não via aquilo. Eu estava vendo porque o meu sonho sobrepunha a dificuldade. Ele era tão grande que na minha cabeça, a minha imagem do meu sonho era maior do que a imagem da dificuldade. Eu não via aquilo como dificuldade. No fundo, você sabia que aquilo era provisório, que tipo, aquilo ali era uma passagem só. Era uma aquela passagem. situação. Eu tenho uma das corridas que teve agora, o ano passado, teve numa maratona, um dos maratonistas, ele acabou, não sei o que aconteceu lá, e ele machucou o pé. Ele quebrou, ele torceu, alguma coisa do tipo, e ele teve uma dor assim, fora do normal. Pois ele terminou a maratona correndo mais de 10 quilômetros, como se não tivesse dor, não tivesse nada, e não sentisse nada, e ele terminou sangrando, vazando, e ele terminou normal e finalizou. Quando ele finalizou, chegou em terceiro lugar, ele desmaiou de tanta dor. Meu Deus. Só que na hora, aí perguntaram para ele, o que você sentiu quando aconteceu isso? Ele falou, senti uma leve fisgada, como se fosse uma agulhazinha espinho. que entrou. E para que eu não sentisse Ele nada se mais do que bateu, né? isso, Ele se bateu, né? deu eu não sei Uma detalhe. topada, eu acho, em algum... Para que eu não sentisse nada mais do que uma simples agulhada, eu só enxergava a faixa da chegada. Da minha mente eu só via a faixa da chegada, eu não vi outra coisa. E ele correu com a dor, que a situação, o pé, depois que a hora que ele chegou, que eu tinha chegado, aí desligou aqui a imagem, aí a dor, ele desmaiou de dor. Nossa. Que doido, né? Não, a nossa Eu ouvi mente- falar essa reportagem. Não é recente É isso? recente, foi Recente. no 25 ou 24 agora aí.
Então, o sonho é a chave de tudo. E a parte no cérebro nosso dos sonhos está cauterizado. De grande parte dos brasileiros, eles não sonham mais. E eu cheguei aqui, então, com esse sonho. E eu dizia para todos, o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos? Eu serei empresário. Tá, eu vou ser um empresário reconhecido aqui. Eu vou crescer aqui. Eu vou ser um construtor de empresas. Não, vamos trabalhar na construção para aprender. Não, não. É outro tipo de construção. Eu vou construir empresa. E assim foi. Eu comecei pela primeira empresa. Meu primeiro negócio aqui foi vender colchão. Tá, colchão magnético. Ah, é? Importado do Brasil, colchão magnético. Fizemos uma parceria com uma grande empresa brasileira. E ali iniciamos o nosso primeiro projeto. Colchões magnéticos brasileiros Brasileiros e vendi. vendido aqui. Enfrentei todos os tipos de problema que você possa imaginar. Da concorrência, de denúncias e nada me parou. Nada me parava. E aí, em seguida, quando eu já estava bem, já estava faturando mais de $1 milhão por mês, a empresa cresceu, estava tudo certo. Já tinha comprado casa, carro zero, já estava tudo belezinha, tudo caminhando. Tivemos aí a nossa amiga pandemia. Tá, e pouquinho antes da pandemia, 2 ou 3 meses antes da pandemia ter chegado, eu fui comprar um seguro. E eu tinha vendido um colchão para Elisa e eu fui comprar um seguro. E aí, quando ela foi me explicar aquilo, eu falei, Elisa, isso aí é muito complicado, muito difícil. Por que você não explica isso aí de forma diferente? Você é especialista de seguro. Eu sou especialista em vendas. Se a gente pegar e criar uma interface para isso aí ser vendido de uma forma diferente, eu não precisava ter vindo aqui. Isso aí pode ser vendido por telefone, o cliente pode ser captado pela internet. E aí falei para ela, ela falou, Renato, sabe quantas empresas vendem Obamacare por telefone nos Estados Unidos? Nenhuma. Sabe quantas vendem pela internet? Nenhuma. Não existe isso. Ele é um projeto trabalhoso, tem que sentar na frente da pessoa e tem que explicar. Eu falei, não, mas tudo que hoje existe um dia não existiu. Tá? E nós podemos ser o primeiro a fazer isso. E aí, de tanto eu explicar tão detalhado, porque em minha cabeça já funcionava. Era que nem o Tesla, né? Explicando. Você já imaginava. Eu tenho essa habilidade de visualizar. E os sonhos você está visualizando. E eu falei para ela, vai ser assim. E pedi o computador dela e fiz uma planilha em Excel e projetei para 5 anos qual o tamanho que ela ficaria. Quando eu mostrei quanto ela venderia em 5 anos, ela falou, não, Renato, isso é muito grande. Ela falou, você tem certeza que isso aí funciona? Eu falei, sim. Só faltei falar a frase do Tesla, na minha cabeça já funcionou. E testei e deu certo. Testei e deu certo. Falei, então, Elisa, ela falou assim, então, olha, eu não sei do que você está falando, mas vamos testar. Se você trouxer clientes dessa maneira, a gente vira sócio. A gente abre uma empresa, que não existia, era apenas um agente, e a gente monta uma empresa. Tá bom. Eu saí de lá, primeira pessoa que eu encontrei, eu me lembro como se fosse hoje. Encontrei um amigo no Panera Bread. Ele falou, Renato, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, rapaz, eu montei uma empresa de seguros. E você é a maior empresa de seguros dos Estados Unidos. E já comecei a falar tudo aquilo. Ele falou, puxa, que legal, vocês começou quando? Eu falei, a gente vai começar agora. Na minha cabeça, e isso hoje eu até tento me segurar um pouco, porque isso é muito forte em mim. Uma vez que funcionou em minha cabeça, não tem nada físico ainda, mas eu já estou dizendo, está pronto, acabou. Mas o holograma já existe, quando você existe. já visualizou. Não tem como. Então, mas para poder não ser taxado de tão louco, às vezes eu fico tentando Tô tomando meu gardenalzinho. eu tento controlar um pouquinho. E montamos, aí o que eu fiz? Fui para casa, fiz um Então aplicativo. não era Too Easy ainda. Era só a Elisa como agente de seguros. Montamos a primeira, e aí montei todo um site, montei um aplicativozinho e fiz as primeiras propagandas por nome de Elisa Los Seguros. E trabalhamos então aí uns 3 ou 4 meses como Elisa Los Seguro. Fiz site, eu mesmo fiz tudo e começou a chegar cliente. Começou a chegar clientes.
Quando eu vi que deu certo, e ela também viu que deu certo, um dia eu cheguei lá no escritório, nós alugamos um escritório que era menor do que essa parte do estúdio aqui, pequenininho mesmo. Alugamos em 3 pessoas. De segunda-feira era nós que trabalhávamos, de terça era o outro, de quarta era outra, de quinta um ia pela manhã, outro ia à tarde. Revezando o espaço. Você tem noção do tamanho que nós éramos. E nesse escritóriozinho, dessa forma, lá no Easy Work do Rogério, Sim. você deve conhecer, Sim. Já tivemos escritório lá também. Também tivemos. usando uma participação. E eu não sei se não era a mesma sala. É possível. Bom, um dia, eu nesse jeito, aquele animação que eu tava, nós fomos num evento, me convidaram para um evento que ia ter de networking numa igreja aqui, a Igreja Batista Atitude. E eu fui. Chegamos lá, comecei a conversar com... Antes teve um Comes e Bebes lá, e eu conversei com a pessoa responsável do evento, e ele gostou de falar comigo, e eu falei quem eu era, na minha cabeça. Lembrando bem. E ele se empolgou. Não sabia de nada. Na hora do evento, para umas 300 pessoas, ele me chama no palco. Quero apresentar para vocês aqui um empreendedor que eu conheci, aqui uma pessoa com uma energia muito boa. Então, sobe aqui e fala um pouco do seu negócio. E eu subi, arrebentando. Falei, nossa, aqui nós somos uma empresa de seguro que nasceu para poder revolucionar o seguro de saúde aqui para os brasileiros na América. Rapaz. Deu um discurso assim que... Porque você tinha isso na tua mente. Só que quando eu acabei de falar, uma pessoa levantou a mão no meio das cadeiras. Porque quando você está num palco, sempre tem alguém ali querendo te derrubar. Sempre tem Sim. levanta um rapaz lá. Eu falei, pois não. E ele sai com a seguinte pergunta: qual é o tamanho da sua empresa? No meio de todo mundo. Mas eu, já um pouquinho acostumado com isso... Macaco vamos lá, velho. Por que você quer saber? Não, Qual o sentido que faz essa pergunta? falei, gente, desculpa, qual é o seu nome? Ele falou, falei, olha, eu sou fulano aqui, acabou de fazer uma pergunta, obrigado pela pergunta. Gostaria muito de responder essa pergunta, mas achei que seria inconveniente eu responder sem ter a pergunta. Gostaria muito de falar sobre isso. Ele está perguntando qual é o tamanho da minha empresa. Nós somos maior do que a Amazon, quando ela começou. Ela começou numa garagem. Nós temos um escritório hoje aqui dentro de um centro comercial bastante importante aqui em Orlando. E o restante vocês aguardem, porque o tamanho de uma empresa não é medido nem pelo faturamento e nem por onde ele está, e sim pela cabeça do dono. Uau. Aí respondeu e ainda finalizou com... Desse jeito, rapaz. Veio na hora, assim, ó. Deu um tapa de... Caiu, assim. cara. Eu falei, nossa. Eu saí de lá animado. Só que eu cheguei lá no escritório no outro dia. Falei, Elisa, tem uma coisa errada aí. Ela falou o quê? Eu falei, essa empresa não pode chamar Elisa. Eu falei, por quê? Porque essa empresa vai crescer. Ela será conhecida em todo os Estados Unidos. Vai chegar um momento aqui em Orlando que, assim como todo brasileiro que chegar aqui, por menos de 3 dias que ele está em Orlando, ele já sabe que existe o Seabra, ele vai saber que existe a nossa empresa. Nós vamos trabalhar nessa... Todo mundo vai saber que ela existe. E essa empresa vai crescer e eu vou vender ela. Nós vamos para a Bolsa de Valores. E nenhuma empresa pode ir para a Bolsa de Valores com o nome do dono na empresa. Ninguém compra a empresa do Elisa, o João ou o Carlos. Sim. Ela tem que ter um nome comercial. Então nós vamos ter que mudar esse nome. Ela falou, Renato, eu confio em você. Eu falei, só que eu quero um nome que tenha um significado de quem olhar assim, seja tipo assim, ó, seguro fácil, simples, sem complicações, sem nada. Um negócio... E nós estávamos lá num negócio lá que chamava Easy Work. Tinha que ser um negócio assim, muito easy, tipo, muito easy, too easy insurance. Pum, pronto. 2 vezes isso é muito bom. Não, 2 vezes não, o too quer dizer muito, né? Muito. Em inglês, Tá. o too Certo. também pode ser muito, né? It's too much, it's too... Ah, não foi Muito fácil. É Muito fácil. Muito fácil. O Too. too é de muito. Tá, Não foi... tem Não... que ter ó. Eu achava que o two era... Porque é 2, né? É. Eu achava que era por ser tu, a Elisa e tu. Não.
O 2 é de Too Easy. Um americano vendo Too Easy, olha, é um negócio Vai entender too easy, que é vai muito entender que fácil. é muito fácil. Entendi. Então é seguro Too Easy Insurance, seguro muito fácil. Legal. Ouvindo, né? Muito. Então a inspiração foi a Easy Workspace lá também? Vamos lá, foi Oh, aí, ó, E aí, ó, depois Rogério. disso, foi vindo outras coisas na sua vida. Como que foi assim? Só que aí eu nunca me posicionei como o homem do seguro aqui. Eu É. nunca me posicionei. Ah, só uma parte. Antes de sair fora da Twizy, a gente precisa falar, né? A nossa parceria, nós iniciamos a nossa empresa também pós-pandemia, viemos para iniciar a nossa atividade antes da pandemia, mas veio a pandemia e atrapalha a vida de todo mundo, né? Sim. E nós iniciamos, e o nosso contrato que um dia vai ir para o museu da ON TV vai ser o contrato Pro da museu Twizy. não, pro mural, né? Pra Mural. parede. Não, para a fundação, hein? Foi o nosso primeiro cliente. Contrato E número tudo 1. isso está nessa questão, tá? Esse contrato foi fechado com base nessa visualização. Eu me lembro o dia que você falou, olha, nós vamos crescer, vamos fazer isso, isso, isso. Você fechou um contrato comigo agora, aonde eu pagava mais caro do que se eu pagasse por ponto que existia na época, mas eu vou crescer e te levo para você em todos os pontos que eu tiver. E foi, né? E eu enxerguei que ia ter muitos pontos. Falei, então agora está muito caro para mim porque ele tem poucos pontos. Mas eu acredito e eu enxerguei. Na minha cabeça já estava pronto. Tanto é que eu comprei. Sim. Tanto é que no Legal. telefone, na nossa ligação, tu estava declinando. E daí a gente colocou isso É. na cláusula. Não, Vamos fazer assim, um ano, aonde a gente tiver, tu vai estar junto. E nós Beleza. somos muito gratos, Renato, porque a tua empresa acreditou na nossa quando estava começando. O nosso cliente número 1 está aqui conosco, gente, da Onde Se Vi. E o contrato 1 aqui em Orlando. E a gente é muito grato por isso. Como o Roger falou, faz parte da nossa Faz história. parte da nossa história. Tá. E hoje nós passamos por um projeto de reestruturação de marketing que nós não temos mais nenhum tipo de contrato local. Nada mais local. Só com vocês. Não temos ninguém Gratidão. mais. Nenhum. Nem nada mais. Esse negócio vai ser vitalício, cara. Daqui a pouco já estamos sócios já, né, da Onde Se Vi. Nós tínhamos inúmeros, com muitos aqui, tudo quanto é coisa que possa imaginar, eventos, e decidimos cortar todos, não participamos de nada mais aqui, e fomos exatamente só no nacional, e o único que ficou foi o seu. Mas é que a sua visão tá certa, né? A Onde Se Vi vai estar em muitos outros locais. Não vai ficar só regional. E aí a gente vai estar junto, né? Com certeza. A Aquela ideia é essa. visão. Preciso pegar um pouquinho mais dessas visões aí pra gente aprender um pouco mais, né? Passa, que legal. passa. Mas e aí, Renato, foi aparecendo outras oportunidades para você e para você ajudar outras empresas também nesse formato? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Sobre a holding agora, né? Aqui nos bastidores você estava falando, explicando para a gente, isso é uma coisa muito importante para o empresário que está no Brasil, quer investir aqui, ou quem está vindo embora, ou quem recém chegou e ainda está meio perdido, né? O que eu faço com a minha empresa? Muitas pessoas já tinham um negócio lá. E às vezes querem começar aqui uma empresa, mas não tem esse conhecimento de que aqui é um ambiente diferente, o mercado é diferente, é tudo muito diferente do Brasil, para começar, né? E aí tem alguns princípios que você precisa saber desse empresário, o que ele quer fazer com a empresa dele no futuro, porque existem gestões diferentes para cada tipo de negócio. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso que você falou para a gente antes. Então a empresa começou a crescer. Eu nunca me posicionei como o homem do seguro, e sim como o homem da empresa, o cara que entende de empresa. E, por entender de empresa, eu comecei a ajudar muitas outras empresas, coisas que eu já fazia desde o Brasil, ajudar empresas que queriam iniciar aqui, outras que já estavam aqui em dificuldades. E eu comecei a estruturar, organizar essas empresas, e nisso começou a surgir algumas que eu comecei a investir nela, e outras que eu comprei participação dessas empresas, e isso foi crescendo até que estruturamos isso e formou-se então a nossa holding, a Singulis. A Singulis, ela aí foi estruturado onde eu tenho outras pessoas envolvidas, cada um especialista em cada departamento, e nós então nos tornamos uma empresa especializada em estruturar a empresa, preparar ela para vender, porque a empresa, como toda empresa, tem 3 fins, né?
todas elas, ou ela vai ser falida, vai ser quebrada, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. Não existe um outro fim de uma empresa. Lembrando que nossa vida é finita. Se nós somos finitos, então aonde vir, um dia ou ela vai ser quebrada, ou seus filhos vão ter que estar tocando ela, que aí depende de uma série de coisas, se eles têm interesse ou não, formar em um monte de coisa, ou ela seria vendida por alguém da área, porque quer. Só que para ela ser vendida, ela precisa ser preparada para tal. E essa preparação não é assim, chegar lá, entrar e... Não, ela existe um tempo, tem um período para poder estar fazendo isso, para poder fazer todos os processos da preparação. E Independentemente de quando ela vai ser vendida, daqui a um ano, 5 ou 10. o ideal é que, na minha opinião, todas as minhas empresas são preparadas para ser vendidas, independente de eu saber quando eu quero ou não, porque eu tenho que estar preparado. O dia que aparecer o vender uma empresa, é como se houvesse aí um alinhamento de astros, tá? Existe uma série de coisas que têm que se alinhar para poder vender. E uma delas, do principal, é você ter a preparação da empresa. Não adianta aparecer a pessoa que quer comprar o alinhamento da necessidade se quando entrar na tua empresa ela não estiver preparada para isso. E são aqui alguns pontos, alguns pilares que tem que ser muito claro para ela acontecer e realizar essa venda no valor que deve ser vendido. E uma informação importante: esses profissionais que fazem isso com as empresas que vão ter seus negócios aqui são pessoas como você que já têm experiência aqui, né? Porque às vezes a gente vê pessoas do Brasil querem ensinar para pessoas que estão aqui, é diferente. Hoje temos um problema aqui em Orlando, tá? De pessoas que aparecem aqui dando palestra, ensinando, cobrando, que não conhecem os Estados Unidos e nunca prepararam, não tem empresa, nunca prepararam nenhuma e nunca venderam nenhuma, viram alguma coisa na internet e saem vendendo palestras. Tá? Hoje, no nosso caso, nós temos inúmeras empresas já vendidas, estruturadas, empresas aqui, empresas na China, no Brasil, com todo um conhecimento de fundos e toda a parte da estruturação, tá? Para poder fazer a venda. Então, hoje nós temos, não temos, aí foi investindo em uma empresa, a segunda, a terceira, hoje são 24 empresas, temos projetos monstruosos, empresas já vendidas por grandes números, aí, dezenas de milhões. Estamos com empresas agora já indo para a Bolsa com valuation aí acima de 3 bilhões de dólares. Tá, Uau. temos outras chegando já na condição de alguns bilhões de dólares, que também faz parte da hold. Então, e agora, a empresa pegou um porte bastante grande, eu creio que no máximo, dentro de 3 meses, está nascendo um fundo, o primeiro fundo também de brasileiros, estruturado pela SEC, tá, para poder estar fazendo investimentos em empresas. Hoje nós temos toda uma estrutura para avaliar a empresa que pode fazer parte da hold ou não. Legal. Recebemos constantemente, quase que diariamente, ofertas de empresas nos ofertando, pedindo ajuda, pedindo investimento ou doando parte da empresa para que investamos na empresa e prepare ela. E aí passa por uma análise. Boa parte não é aprovada e as que são aprovadas entram para dentro e aí ela passa a ser preparada para venda. Fantástico, fantástico. E Então, a ideia é ficar fomentando isso. Esse tipo de business, digamos assim. Sim, hoje o meu core business, eu sou o homem, nós temos empresas de software, temos telemedicina, tem empresa de construção, tem marketing, tem seguros, TV, que eu sou um dos cofundadores aí da TVC, do TV Connect aqui, começamos dentro das nossas instalações e participamos aí, fomos os fundadores. Então nós temos aí uma série de segmentos, distribuição, uma série de segmentos. Eu não sou especialista em nenhuma delas. Meu core negócio é business. É business. Eu sou especialista em negócios. Não é especialista em seguros, nem em TV, nem em construção. Não, eu sou especialista em negócios. E a regra que regulamenta e faz com que um negócio se estruture é a mesma para qualquer empresa. Tá? E aí a especialidade do seguro ou da comida ou de fazer uma casa é uma das pontinhas. Essa eu contrato ou eu tenho já de alguma forma.
Agora, o nosso core business hoje da Singulis é preparar a empresa para o crescimento acelerado. E eu tenho números, excelentes números de grandes empresas, que temos empresas aqui nos Estados Unidos, que nasceu do zero, como a Twizy, e que hoje já está indo para a Bolsa com valuation acima de 3 bi. Ou seja, isso que partiu do zero, sem investimento, sem nada. Temos Uau. outras empresas que partiram aqui também do nada, sem investimentos, que já está chegando no muito parecido, com faturamentos bastante altos. E se você pudesse deixar uma mensagem para um empresário, empreendedor, que não tem como aportar, que não tem como investir, não entra dentro disso, mas que uma mensagem de esperança, vamos dizer assim, que tem como crescer no orgânico. Vocês cresceram no orgânico por um bom tempo, né, de forma orgânica, depois vocês começaram a aportar. E o que deve ser feito? Qual é a dica, a maior dica? É só uma pequena correção, a Twizy nunca foi aportada em investimento, ela só cresceu no orgânico. Uau, olha só, gente. O orgânico, pela falta de investimento, não que ela nunca teve investimento, ela produziu todo o investimento. Todo o investimento que ela dela. precisou. Girou em cima do... Entendi. Então, Foi mudado o formato do como se trabalhar o seguro, ela foi faturando e sendo reinvestido. Tipo assim. O que acontece com muitas pessoas aqui é assim, a empresa não tem como fazer girar isso, aí pega um investidor ou pega um financiamento, pega alguma forma e depois não consegue trabalhar com aquilo. Mas é uma questão mental também, né, Renato? então, na verdade, nós temos um problema bastante sério aí. Não existe falta de dinheiro numa empresa. Não existe falar, o meu problema é falta de dinheiro. A maioria das empresas hoje pode dizer, qual é o teu problema? É falta de caixa, é falta de dinheiro. Mas isso é uma falsa, não existe esse problema e eu provo para qualquer um que não existe o problema de falta de dinheiro. Falta de dinheiro é reflexo de alguma das atitudes ou falta de organização, de departamento comercial, de estruturação, de estratégia da empresa. A falta de dinheiro é aquela luzinha vermelha do seu carro que acende quando o óleo está baixo. Você não tem um problema de que uma luz vermelha acendeu no painel. Aquela luz só É um te sintoma. indica que você está com falta de óleo. Ou que a luz amarela que diz que chegou na reserva. Não adianta eu chegar lá e falar, gente, apaga essa luz para mim. Não, você tem que ir lá e abastecer. Falta de dinheiro numa empresa, ela está claramente dizendo para você, você falhou em algum dos processos antes. Não adianta pôr o dinheiro hoje, que daqui 3, 4 meses ela tem Vai estar do problema mesmo de novo. jeito. Se eu não corrigir o que fez gerar a falta de dinheiro. Sim. E é o Tem que uma nós- pessoa, tem uma Muito pessoa que fala, inclusive ele teve no podcast conosco, ele diz que a falta de dinheiro não é um problema, ele é um sintoma. O problema veio antes, né? Também é um... Faz sentido. A falta de dinheiro, isso na vida pessoal. Faltou dinheiro, falta de dinheiro é um reflexo da tua gestão, da tua realidade. Então é como se eu chegar na frente de um espelho, eu estou com uma sujeirinha no dente e eu quero ver, eu vou no espelho e abro, eu chego lá, eu vejo. Aí você tem um palito de dente para poder pra limpar. Você vai lá no espelho limpar ou você vai em você limpar? Você limpa aqui, lá Para aparece. refletir lá. Vai refletir lá. Falta de dinheiro, eu até tenho uma máxima que eu falo sempre. Se o teu problema é dinheiro, dinheiro não é a solução. Fantástico. Exatamente. Lindo essa frase. Se o Exatamente. teu problema é dinheiro, dinheiro não é a solução. Tá. Aí cabe a pessoa ter a humildade, tá? Porque aí o orgulho nunca deixa e ele quer encontrar o dinheiro para tampar aquele buraco dizendo, se pôr o dinheiro aqui eu resolvo. Mas a má notícia é, ele Não resolve. E ele vai precisar de novo e de novo e de novo. Tanto é que todas as pessoas que procuram dinheiro, ela faz isso constantemente. A cada período, ela está buscando dinheiro, buscando dinheiro, buscando dinheiro. No popular, pelando um santo para vestir o outro. Por Né? longo tempo. Você pode buscar a vida dele, ele tem a vida dele buscando por dinheiro emprestado para poder resolver a situação. O problema não é dinheiro, não é falta de dinheiro.
O problema é falta alguma parte no processo de gestão, administração, estratégia, planejamento, programação que falhou e a luzinha da tua conta bancária Tá sempre na reserva. e o saldo da tua conta bancária aparece um sinalzinho de menos na frente dizendo, olha, deu problema aqui. Você tá Não, com deu problema antes. Renato, mas então dentro de tudo que vocês oferecem para esse tipo de empresário, esse perfil de empresário que quer alavancar os negócios, vocês fazem essa organização dessa parte também, o teu Sim, time, a tua sim. empresa? A empresa ela passa por 3 fases bem distintas. Tá? Quando a pessoa abre um CNPJ, ou aqui abriu um e-number, ele sai dizendo ele tem uma empresa aberta no nome dele. E isso ele dá ali o direito, ou ele entende que ele tem o direito de já falar, eu sou empresário, por eu ter uma empresa. Aí eu faço uma pequena brincadeira. Tá, a pessoa tem 3 fases para você ser empresário. A primeira fase, quando ele acabou de abrir o seu CNPJ, que é só ele que trabalha, mas ninguém. É só ele corre, ele faz, ele fatura na empresa, ele começa a ganhar dinheiro. Essa fase é do eu-presário. É só ele. Só que com o tempo, ele começa a ter já uma série de clientes e ele começa a buscar alguns auxiliares. Tá. Só que ele não tem ainda métodos definidos, sistema, não tem uma política de gestão, ele não pensou ainda como uma empresa estruturada. De forma que, se tirar ele por 30 dias da empresa, a empresa para. Ela não tem como tocar sem ele, porque toda a parte de estratégia e tudo está na cabeça dele. Então, o primeiro é o empresário, o segundo eu falo que ele virou o empresidiário. Ah, é verdade. Faz sentido. Para passar do primeiro para o segundo, é muito simples. E passa muito fácil. Aí, do segundo para o terceiro, é que do empresidiário para o empresário. Empresa, ela é uma máquina que tem que rodar sozinha, independente de você estar perto ou não. Se você tem uma empresa que ela não roda sem você estar perto ou não, porque tem decisões que só você toma, você ainda não tem uma empresa. Tá? A empresa é uma máquina que tem que rodar sozinha, independente de você estar lá ou não. A tua presença na empresa tem que estar lá para melhorar, para fazer com que ela saia daquele estágio e cresça. Se a tua saída fazer ela decrescer, ela não é uma empresa ainda. Ela está em fase D. Agora, o dia que você saiu e a tua empresa continua trabalhando, operando, e você chega para fazer de novo, aumentar, parabéns, você tem uma empresa. E é isso que a gente faz. Tá? É isso que nós aprendemos. Hoje nós temos toda uma metodologia de 5 pilares que é aplicado na empresa, como se vestisse uma roupa na empresa. E aonde faltava dinheiro não falta mais, onde não tinha lucro passa a ter, e a empresa começa a crescer. E aí vem uma boa notícia. Para toda empresa organizada, estruturada para ser vendida, se houver necessidade de dinheiro para poder alavancar alguma coisa, e isso estiver bem estruturado, não é nenhum problema. Dinheiro o mercado tem muito, investidores têm, e tem muita gente buscando por empresas estruturadas com uma boa ideia por trás e por executores, pessoas boas para executar. E não tem problema com valor, não importa quanto você precisa. Uma pessoa falou para mim uma vez, inclusive está lá contigo, o Marcos. Dinheiro tem, o que falta são bons projetos. Faltam bons Projeto bem fundamentados. Sim. Porque dinheiro nesse mercado, principalmente em se falando de Estados Unidos. Mas isso é o que vocês estão estruturando também, ajudando Sim. as empresas a estruturar, Sim. a criar essa... Corpo, futuro, tipo assim, pensando em equity, né? Sim. Muito Então, bom. estrutura. Tivemos um caso de uma empresa que entrou nesse ano passado e totalmente desestruturada, foi estruturada. No final do ano já levantou 3 milhões. Uau. Tá? Acreditava-se que a empresa valia em torno de 400, 500 mil, agora vendeu 3% por 3 milhões. 3%. Tá, e ele imaginava. Então é assim que funciona. Tá. Isso é possível, estamos no melhor lugar e no melhor momento. Só precisamos ter as pessoas certas para poder fazer isso. O conselho que eu dou para todos os empresários que me buscam por algum conselho.
não é vergonha nenhuma você buscar ajuda daqueles que já chegaram aonde você gostaria de chegar. Tá? Muita gente acha, não, fui eu que fundei e não tem ninguém melhor do que eu para levar até ela. Não, cada um tem um conhecimento. E você pode ir até no limite do teu conhecimento. O outro pega aqui e vai até o outro conhecimento. Assim como a escola. Sim. A tua professora do primeiro ano da escola foi maravilhosa. Possivelmente a tua mãe amou ela, todo mundo gostou dela. Só que no segundo já foi outra. Tá? E o da faculdade foi outro. E ela não tinha mais capacidade por aí. Porém, e nós numa empresa é a mesma coisa. Eu tive capacidade de fundar e levar até um certo ponto. A pessoa teve. Porém, eu preciso de ajuda para pegar daquele ponto e levar para o outro. Quando nós estamos chegando na bolsa agora, eu tive que buscar ajuda externa para poder me levar até a bolsa. Eu nunca fui na bolsa e não tenho. Tivemos que buscar ajuda de quem nos ajuda para fazer isso, porque eu nunca tinha ido. É a minha primeira vez. Sim. E eu tenho 2 caminhos. Ou eu pago para aprender, ou eu pago para quem aprendeu. Pago para aprender, Ou paga para quem aprendeu. só que para faz tu sentido. pagar para aprender, tu vai pagar dinheiro e pagar tempo, né? E ainda correu o risco de dar errado. Então tem 2 caminhos. Exato. Os 2 você tem que pagar. Ou você paga para aprender com tempo, dinheiro e aprendizado e tudo mais, correndo riscos, ou você paga para quem aprendeu, já Exato. fez e que te leva no menor tempo. Qual que é o melhor? Eu Mais entendo, uma grande dica agora. pague para quem aprendeu. Exato. E não queira pagar para aprender. Alguém, Não dá tempo. alguém questionou, parece o Elon Musk, eu vi num vídeo uma vez, né, que, fulano, por causa dessa tecnologia, engenheiros de todos os tipos, né, para poder fazer esses produtos todos que eles desenvolvem, né, pessoas com doutorado, tu não tem isso, tu não tem esse conhecimento, eu pago para quem tem, né. Todas essas pessoas que tu está falando, são meus funcionários. Eu vi uma frase ontem, tem um canal americano de um menino que sai entrevistando milionários e bilionários por todo o mundo aí. Então ele vai nos locais mais ricos dos Estados Unidos, agora do mundo, indo para Dubai, indo para a China, e ele vai nos grandes restaurantes, local, entrevistando, você é milionário ou bilionário? Quanto tempo você ganhou mais dinheiro, não sei o quê. Então ele faz algumas perguntas. Eu já vi esse. Já viram? O menino fala muito bem e e ontem eu assisto todos os episódios dele. E ontem ele fez uma pergunta assim para. Chegou, ele viu uma pessoa muito bem vestida, o cara estava muito bem trajado, um terno, e ele falou assim: Puxa, eu vejo que você está muito trajado. O que você me diz de você chegar numa sala de uma pessoa, ou conhecer alguém que você sabe que ele é bilionário e ele esteja apenas de camiseta? O que você me fala disso? Ele falou: Olha. Todas as vezes que você vê um bilionário de camiseta e bermuda, saiba que atrás dele tem pelo menos uns 10 de terno e gravata formado em Harvard. Uau, gostei. Isso aí. É verdade. Você só vai poder fazer isso o dia que você tiver alguns engravatados por trás, Engravatados. fazendo o que tem que fazer. Adorei a frase. Falei, Muito essa eu vou usar. bom, muito Ouvi bom. ontem. Bom. E nós tivemos muitos aprendizados hoje, nós e Nós e toda a audiência, todo né? mundo que vai ver esse episódio de hoje para os próximos anos. Com Exatamente. certeza. Nós somos muito gratos, Renato, por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da tua história, da tua jornada aí, empreendedora, tudo que você tem feito aqui. Você é um cara que está sendo muito reconhecido e bem visto, bem recomendado. Você é um empresário que deu certo, que veio para os Estados Unidos. A gente sabe que nem todo mundo consegue ter esse sucesso. As pessoas vêm, abrem business e às vezes precisam voltar embora e você não. Você está prosperando e ainda ajudando outras empresas a prosperarem. Então, esse trabalho é lindo que você faz, porque a gente sabe que não é só sobre negócios, né? Sim. Então, Sobre essa pessoas. mentalidade, essa visão que você estuda, que você busca, é para te deixar melhor, não só profissionalmente, mas como pessoa. E a gente quer te agradecer muito por isso. Obrigado por Eu estar que aqui com a agradeço pela gente. oportunidade. E queria deixar também, dentro do nosso grupo hoje, nós temos 2 empresas que são empresas que desenvolvem software, automação, para as empresas em geral. Tá? Então, isso tem ajudado muitas empresas aqui em Orlando e nos Estados Unidos e no Brasil que têm adquirido esse software que faz
parte disso que eu falei já vem tudo embutido dentro de um software e que te ajuda, se você é a empresa que não tem condição de estar comprando uma consultoria ou investindo numa empresa de preparação para poder receber isso, esse software pode fazer uma boa parte, não custa caro, não é tão... Quem ainda não tem um software dentro da sua empresa, com inteligência artificial, com algumas automações e relatórios e dashboards e alguns números da sua empresa, tá? Entre em contato o mais rápido possível com qualquer empresa que faça, tá? Empresas que sejam qualificadas, tá? Eu tenho bastante cuidado com pessoas que estão vendendo isso, porque são pessoas que não foi desenvolvido em cima de uma experiência. Pegue hoje, por exemplo, hoje todos os softwares que nós temos foi desenvolvido em cima da nossa experiência de empresa. O meu conhecimento foi colocado dentro desse software para que ele possa realmente fazer algo na sua empresa. Tá. E agenda uma consulta sem nenhum compromisso, um dos especialistas vai estar entrando em contato e vai estar falando sobre... encontrando o que pode melhorar com a sua empresa só de colocar um software. Um único software que você colocar na sua empresa com um custo muito irrisório pode dobrar o faturamento. Tenho inúmeros casos de dobrar o teu faturamento apenas de você informatizar e colocar inteligência artificial Trabalhar a teu favor da sua empresa. Que legal, que legal. Fantástico. Renato, última pergunta antes do tchau. Nesse tempo que nós ficamos aqui, tu contou muita história, mas faltou muita coisa do teu empreendedorismo. Ficou muita coisa para trás ou o que tem daqui para frente é muito maior? Sim, tudo que eu contei aqui de forma bastante resumida, né? Temos aí bastante aprendizado dentro das decisões tomadas, a estrutura, onde que detalhes da história podem enriquecer bastante, sem dúvida. Tenho inúmeras histórias aqui que eu passei por elas simplesmente citando, ou só Sim. que daria um podcast de 2 horas só história por conta de tudo que foi envolvido, como foi tomadas as decisões. E agora, e o que está acontecendo agora também, Daqui para frente. não foi falado praticamente nada, e o que está daqui para frente, o 20 e 26, o que já está testado em minha cabeça e já funcionou, Era isso. 2026 é um ano muito auspicioso é para muito os grande. astros. É muito grande o que já está funcionando e já está chegando. O que vem para os próximos anos é muito maior do que tu não disse aqui. Muito maior, muito maior. Não tem nem comparação. Renato Pereira, obrigado mais uma vez por estar com a gente no que OnCast, agradeço. o podcast da OnTV. Valeu, meu Eu amigo. agradeço. Obrigado, Muito Renato. obrigado, Elis. Gratidão. E gratidão a você que está sempre conosco aqui, acompanhando cada episódio. Não esquece de nos ajudar deixando o teu like, encaminhando, compartilhando. Compartilha, clica no Se sininho. inscreve para receber sempre as notificações sobre os novos episódios. E na semana que vem a gente se vê de novo aqui no canal da OnTV, no OnCast. Valeu, gente. Até lá.